Olá, internet, eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho entre a relação de três coisas: tempo, investimento e dinheiro. Bom, quando a gente fala em investimento, inegavelmente ali na renda fixa, por exemplo, tem investimentos que demandam tempo e dinheiro. Por exemplo, um CDB de 1 ano, CDB de liquidez diária, cada um tem uma duração definida ali pelo banco, certo? Mas quando a gente pensa um pouquinho sobre por que esses investimentos têm tempo, bom, é o seguinte: esses investimentos têm tempo geralmente porque, primeiro, o banco pode definir uma data que ele quer pegar empréstimo com você. Por exemplo, quando você pega um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco e ele define o prazo que quer te pagar. Por exemplo, com CDB de 1 ano, CDB de 6 meses, 9 meses. Pode ser até de liquidez diária, mas geralmente quando esses investimentos têm um tempo maior, eles pagam mais. Quanto menor o tempo, menos eles pagam. Por exemplo, um CDB de liquidez diária é o mínimo de todos, paga geralmente 100%, 102% do CDI no máximo. Há alguns casos específicos que isso pode ser sim um pouco diferente, mas considerando realmente o caso de 102% do CDI, é a média do mercado ali. É raro encontrar um pouco diferente disso, mas tem sim, tá? Se você procurar, você consegue encontrar. E quando eles têm mais tempo, eles tendem a pagar mais, por causa dessa relação tempo e dinheiro mesmo. Que um dos conceitos da matemática financeira é que o dinheiro ganha ou perde valor no tempo. Ou seja, por isso a inflação. A inflação é explicada por essa lei. E os investimentos servem para combater um pouco dessa inflação. Por exemplo, geralmente a gente sente a diminuição do poder de compra. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, já é notório que precisa de muito mais dinheiro para encher o carrinho. Por exemplo, com a enchente, foi o episódio mais recente que teve no Rio Grande do Sul, o arroz em geral teve uma alta de preços nos mercados, nas distribuidoras em geral, e a gente sentiu ali aquela demanda da inflação, da escassez. Investimento funciona justamente ao contrário, serve para combater a inflação. Por exemplo, quando você só guarda o dinheiro sem investir, só deixa ele ali parado, ele vai ser corroído pela inflação. Porque R$500 hoje em dia não tem o mesmo poder de compra de R$500 10 anos atrás. Apesar de ser o mesmo valor nominal, ser R$500 hoje e R$500 no passado ter o mesmo nome, não tem o mesmo valor. Ele é escrito da mesma forma, lido da mesma forma, mas não tem o mesmo valor, compreende? A Bolsa de Valores também segue bastante em queda, como vocês podem ver aí pelos dados que eu botei na edição. E se você não investiu, você segue tomando alguns prejuízos para a inflação aí, fora a alta taxa de imposto que vem sendo cobrada em cima de muita gente. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? Eu vou fazer algo mais em cima de entender esses impostos e como eles nos afetam, mas vamos voltar aos investimentos. Bom, quando a gente pensa em investimentos, eles provêm de ganhar, de obter retorno, seja na seguinte relação: você aplica o dinheiro, deixa o dinheiro parado por uma certa quantidade de tempo, e no final dessa quantidade de tempo, quando você retira o dinheiro, você retira também um certo grau de lucro. E o conceito disso, segundo Benjamin Graham, o autor do Investidor Inteligente, é que investimento tem por obrigação ter as seguintes características: ele precisa
ter a segurança do retorno do capital que você aplicou, acrescido de juros com segurança. Isso se configura um investimento. Claro que tem aplicações que fogem a isso aí, mas a gente não pode julgar elas como investimento. Por exemplo, especulação, alavancagem também não entra como investimento. Alavancagem é uma forma de você ganhar dinheiro, mas não é uma forma de investimento. Tem diferença desses conceitos, correto? E bom, a relação entre tempo, investimento e dinheiro, e lucro, aliás, é a seguinte: quanto mais tempo você investe, mais dinheiro você investe, maior o seu lucro, certo? Bom, isso se dá meio que como uma forma de remuneração do mercado. A forma de pagamento em juros, ela é uma forma compensatória para aquele indivíduo que se dispôs mesmo a inserir dinheiro no mercado, se dispôs a emprestar para uma empresa, para um banco através de um CDB. E os juros, eles são a forma remuneratória para compensar aquele que emprestou o dinheiro, certo? Quando você aplica ali, o dinheiro permanece sendo seu, seja em CDB, em ações, e essas empresas ou bancos têm a obrigação legal de te devolver esse dinheiro, certo? Quando você aplica lá, por exemplo, num CDB de 1 ano, o dinheiro permanece sendo seu, o banco tem a obrigação legal de te pagar, mas você só vai conseguir ter esse dinheiro de novo de volta dentro do período de tempo estabelecido pelo banco ou pelo CDB que você pegou. Já as ações, quando você empresta dinheiro para essas empresas seja as funções dela, vender os produtos, fabricar, qualquer que seja a natureza dos usos que elas fazem sobre o capital das ações. Esse dinheiro permanece sendo seu e você escolhe quando tirar. Ou seja, quando você aplica numa empresa, você pode tirar a qualquer hora, certo? Menos nos fins de semana, né? Tem aquela regra de funcionamento da B3 ou de qualquer bolsa de valores. Mas você pode sim estar tirando a qualquer hora, o dinheiro permanece como seu, e nisso você, quando te der vontade, te der necessidade, achar que é hora de sair, você pode ali sair livremente, não tem um tempo estabelecido para sair, certo? E bom, o que eu vejo que muitos investidores erram na hora de escolher seus CDBs de renda fixa, tá escolhendo suas ações de renda variável também. Eles não escolhem de acordo com os objetivos financeiros que eles têm. Por exemplo, uma pessoa pode escolher investir para aposentadoria, outra pode escolher investir para abrir uma empresa, outra pode escolher para fazer uma faculdade. Elas já não seguem tanto aos seus objetivos pessoais. Ou seja, elas não alinham o que elas estão investindo ao objetivo pessoal dela. Tenha em mente o seguinte: a vida vai acabar um dia, você não vai viver para sempre. E se você investir fora do seu objetivo, talvez você nunca chegue a realizar ele. Quer dizer, nisso você vai acabar perdendo tempo, vai devagar dos seus objetivos, vai espalhar um pouco para lá, espalhar um pouco para cá, sem centralizar de verdade naquilo que você está se preocupando em fazer. Pode ser um objetivo de qualquer natureza, tá bom? Mas tenta se centralizar nele, invista para fazer aquilo que você se dispôs a fazer e siga em linha reta os seus objetivos, vá para onde você está indo, entende? Quando você investe atirando para todos os lados, só pensando em lucrar, sem um objetivo definido, você geralmente acaba não lucrando e às vezes até perdendo dinheiro por oscilações de mercado, por variações de preço de criptomoedas, se você for um investidor cripto, e também por não escolher um CDB
que tenha condizência com o tempo que você queira investir, e nisso você se encontra um pouco perdido, visto que pode ter um risco de liquidez ali. O que é o risco de liquidez? Quando você tem dinheiro para pagar uma conta, para resolver um problema, mas esse dinheiro está travado em algum investimento, algum CDB de muito tempo que você fez e não consegue utilizar ele. Por isso, tenha em mente seus objetivos, invista de acordo com aquilo que você acha que tenha que investir e siga essa linha. Não fique divagando para lá, para cá, tirando para todos os lados, entende? Invista naquilo que você está pensando em investir. Não tem para que estar espalhando um pouquinho aqui, espalhando um pouquinho ali. Porque, por exemplo, quando você vai ali e observa um investimento, você pensa no seguinte, você lê o seguinte, na verdade: garantido pelo FGC. E muita gente lê isso e não sabe o que significa, mas nesse garantido pelo FGC, que no caso é o Fundo Garantidor de Crédito, você observa ali que o Fundo Garantidor de Crédito, ele te permite o seguinte: ele te permite resgatar até R$1 milhão a cada 4 anos, ou seja, 250 mil por ano. E nisso, quando você consegue recuperar esse valor perdido em investimentos, torna mais seguro investir, mesmo que seja um CDB de risco mais alto, de risco vermelho. Às vezes a gente vê num banco, por exemplo. Aí quando você não se preocupa tanto em perder dinheiro, visto que até 250 mil o FGC cobre, você não tem por que estar espalhando para lá, espalhando para cá, espalhando um pouquinho para ali, entende? Não tem essa necessidade, visto que agora você está começando de baixo, não atingiu um patamar tão alto ainda, e não tem por que essa espalhação toda, porque o FGC cobre, te dá um certo grau de segurança para você poder investir ali tranquilo, certo? E bom, na hora também de escolher uma ação ou algum ETF, alguma coisa de natureza de renda variável, não precisa estar vendendo assim que cair o preço das ações. Vamos supor, a Vale que caiu, a Vale 3, caiu alguns reais esse ano, tá aí na edição o tanto que ela caiu durante os últimos 6 meses de 2024, mas não tem essa necessidade toda de você tá vendendo só porque caiu de preço. A Vale dificilmente vai falir, assim como qualquer outra empresa de natureza perene, por exemplo, Coca-Cola, Banco do Brasil, Taesa, Transmissão Paulista, todo esse tipo de empresa que já está no mercado faz um certo nível de tempo, não está tão espalhada, tão perdida assim. Não é necessariamente uma aposta, porque apesar de você estar investindo nelas, não tem tanto esse perigo de você perder dinheiro, visto que apesar de ter caído, no longo prazo você pode estar vindo a recuperar depois, porque essas ações podem sim recuperar valor, igual já aconteceu inúmeras vezes. Por exemplo, em algumas crises de mercado, elas podem estar dando uma queda no preço, seja alguma crise produtiva também, igual a Vale enfrentou concorrência com o aço chinês e deu uma diminuída no preço, mas isso não abala a existência delas, sabe? Elas não vão te dar um calote por isso. Então você tenha um pouco mais de segurança na hora de investir, não fique vendendo o tempo todo só porque perdeu um pouco do preço. Elas têm essa volatilidade mesmo, visto que o nome é renda variável. Por isso você não precisa ficar: meu Deus, caiu de preço, vou vender. Não é necessário, sabe? É até um pouco perigoso, porque você pode tomar prejuízo com essas ações por estar vendendo elas a preço de banana, só porque deu uma quedinha de leve, certo? Então, tenha um pouco de cuidado, tá? Porque o FGC não cobre prejuízos que você tiver com a ação, tá? Ele não cobre nenhum tipo de renda variável. Você tenha um certo grau de paciência na hora de investir em renda variável
seja zeloso, seja bem tranquilo, paciente, tá bom? E bom, galera, o vídeo foi esse. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixa o like de vocês e até a próxima.